na parte de segunda-feira, o sábado antes do Sinai. Para aqueles que pensam que Deus deu o sábado no Sinai somente, estão enganados. O sábado foi dado no Jardim do Éden, antes de existir judeu, antes de existir Abraão ou Moisés. Portanto, queridos, o texto mais convincente sobre a santidade do sábado antes do Sinai está em Êxodo capítulo 16. Deus deixou o Êxodo capítulo 16 como uma prova de que antes que ele escrevesse os 10 mandamentos, ou seja, escrevesse a sua lei, mostrasse a sua lei na forma escrita, antes disso já existia a lei. De forma oral, ela era conhecida do povo de Deus. Porém, o povo de Deus não estava guardando os mandamentos de Deus. Durante os 400 anos de escravidão no Egito, o povo de Deus se afastou de Deus, apostatou, não estava guardando dia nenhum, não estava guardando nenhum dos mandamentos. Por isso Deus tirou o seu povo para corrigir o seu povo, para santificar o seu povo, para instruir e ensinar o seu povo, para realmente cumprir com a missão de evangelizar o mundo usando a descendência de Abraão. Vamos abrir a Bíblia agora então em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16 vem antes do Sinai. Aqui no capítulo 16 é a história do maná. Este milagre maravilhoso que Deus operou a favor do seu povo, derramando o maná do céu, deixando que o maná caísse dia após dia, durante 40 anos. Durante os 40 anos da travessia pelo deserto, Deus fez o milagre do maná. O maná caía todos os dias, e eles tinham que colher o maná todas as manhãs antes do sol nascer, porque quando o sol nascia, então o maná se derretia. Então eles tinham que se levantar antes do nascer do sol e sair a colher o maná. Queridos, o maná era o pão celestial que Deus estava provendo para o seu povo. Vamos ler então Êxodo 16, verso 14 em diante. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda. O maná era algo miúdo, redondo, miúdo, com uma geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado, colhei dele cada um conforme ao que puder comer. Um gomer para cada cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Verso 19. E disse-lhes Moisés: ninguém dele deixe para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo-se o sol derretia-se. Verso 22. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde-o em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até amanhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. E o verso 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Queridos, está muito claro na Bíblia qual era o sábado antes do Sinai.
Deus mostrou o sábado no Jardim do Éden, Deus mostrou o sábado nesta experiência miraculosa do maná durante 40 anos no deserto, antes de Deus dar os 10 mandamentos escritos no Monte Sinai. 3 milagres aconteciam cada semana. 3 milagres irrefutáveis. Quais são esses 3 milagres? Na sexta-feira caía maná em dobro. Isto era um milagre de Deus. O segundo milagre, o que eles guardavam de sexta para sábado não cheirava mal, não criava bicho. Isto era também um milagre, porque em outros dias da semana, eles se guardassem de um dia para o outro, criava bicho e cheirava mal. Mas da sexta-feira para o sábado, não criava bicho e não cheirava mal o que eles guardavam. Agora o terceiro milagre. No 7º dia, o sábado, não caía nenhum maná. Ficava muito evidente, muito convincente de que o sábado, o 7º dia da semana, era o dia do Senhor, dia sagrado. E também mostrava para o povo qual era o 7º dia. Era muito evidente. Eles não tinham dúvida de qual era o 7º dia, qual era o Shabat. Queridos, estes 3 milagres de Êxodo, capítulo 16, eles mostram o santo dia do Senhor, o sábado, antes do Sinai. Também para você e para mim, a sexta-feira é o dia da preparação. Na sexta-feira, Deus quer dar para você pão para 2 dias, para que no sábado você repouse. Não tenha receios, não tenha medo, não fique em dúvidas se você vai ter o que comer se você guardar o sábado. Queridos, a comida que nós comemos no sábado, ela é provida por Deus. Ela não é resultado do trabalho humano, do esforço meu. É Deus que provê o alimento para o sábado. E Ele provê já na sexta-feira o alimento que vamos comer no sábado. Por isso diz aqui em Êxodo capítulo 16, que aquilo que quisermos cozinhar, deveremos cozinhar. E aquilo que quisermos assar, deveremos assar na sexta-feira. E guardar o que sobrar para o sábado. Que dia maravilhoso para as esposas, para as mulheres que não precisam cozinhar no sábado, não precisam limpar a casa no sábado. Queridos, sábado é um dia de descanso para o homem, para a mulher, para os filhos, para os empregados que estão trabalhando na sua casa. O sábado é um dia de descanso para eles também. Aleluia! Porque Deus nos prova, nos fala claramente e nos convence através do Espírito Santo quando nós estudamos a Bíblia e deixamos que a Bíblia nos mostre a verdade de Deus, contra as mentiras de Satanás. Portanto, queridos, a Bíblia deixa claro qual é o dia da preparação para o sábado, sexta-feira. Qual é o dia da semana que se chama sábado? É o 7º dia da semana. De onde veio o sábado? Do Jardim do Éden. Que tipo de dia deveria ser o sábado? De comunhão, de relacionamento com Deus. Seria o sábado um dia de jejum? Não, porque Deus proveu comida para o sábado. Se Deus quisesse que você jejuasse todo sábado, Deus não teria dado comida para eles comerem no sábado. O fato de Deus dar pão em dobro na sexta-feira é porque eles deveriam comer no sábado, mas não uma comida provida pelo trabalho deles, mas uma comida provida miraculosamente por Deus. Queridos, o sábado é uma prova de lealdade de Deus para com você. Deus é fiel e Deus cumpre com as suas promessas. Aleluia!